Hoje nós vamos trabalhar um tema que é de interesse profundo de todas as nossas almas. Todos nós desejamos, isso foi desejado individualmente por muito tempo e também coletivamente, pelas coletividades humanas, a liberdade. Uma luta que passou por níveis diversos, ao longo dos diversos corpos que nós ocupamos, pelos povos diversos em que nós estagiamos, diversos eram os horizontes de liberdade. De certa forma, todas as construções humanas e todas as manifestações da natureza fazem-se com anteparo de alguma limitação. E hoje nós vamos conversar sobre isso, refletindo a partir do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, da lei de liberdade. Portanto, a liberdade é uma lei. Compreendendo o mundo físico e as suas leis, nós conseguimos disciplinar uma série de energias. E essa disciplina nos trouxe o controle da eletricidade, a utilização da radioatividade no século dos anos de 1920. Nós conseguimos disciplinar a água lá no passado remoto, trazendo a irrigação, conseguindo alimentar as coletividades para que surgissem as cidades. Nós conseguimos disciplinar as propriedades da natureza, fossem elas da zoologia, fossem elas da botânica, para que, numa quantidade precisa, aquilo que seria um remédio pudesse também, numa quantidade maior, se transformar em um veneno. Para a defesa ou para a cura, os chineses antigos articulavam uma grande variedade de substâncias. E com isso, os elementos do mundo chinês, da química, da medicina, eram muito variados. E sempre esse mesmo princípio, quando você entende as leis, quando você entende as proporções, quando você entende como dominar determinada energia, como concatenar e unir determinados elementos, quando você entende essas leis, você consegue dominá-las. E assim também com o mundo que nós não enxergamos. O que falta para enxergar e para explicar os fenômenos nesse mundo é muito grande. Muita coisa nós não sabemos, por exemplo, sobre o clima. Tem uma coisa de 200 anos que nós observamos o clima. Nós não sabemos a causa exata das secas. Nós suspeitamos de algumas coisas. A gente pode pensar, por exemplo, a Serra da Borborema influencia nas condições do semiárido. E a pergunta seria a seguinte: por que a Serra do Mar não influencia da mesma forma no Sudeste? Né? E são perguntas ainda não totalmente respondidas. Os ciclos da natureza, por vezes, atravessam muitos períodos de vidas humanas. Identificar-lhes a regularidade é algo que nós ainda não logramos. Nossa ciência, nossa observação é muito curtinha ainda, né? E partindo dessa percepção da nossa limitação para lidarmos com as energias, com as forças desse mundo, nós temos um outro mundo muito mais vasto, que é o mundo matriz, que é o mundo espiritual. Os mundos são interdependentes, nos dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, embora eles se interrelacionem diretamente. Daqui nós influenciamos o mundo espiritual, e o mundo espiritual, sobremaneira, nos influencia. Mas um é absolutamente independente do outro, o que significa o seguinte: se um continente da Terra desaparece sob as águas, as suas colônias espirituais não se afetam dentro do nível de percepção, de concretude em que elas estão. Por isso, os mundos são independentes. Compreender o mundo espiritual será dominar vasta rede de compreensões sobre a medicina, sobre a física, sobre o clima da Terra, sobre as condições vibratórias e magnéticas. Então, quando nós temos aquelas duas primeiras perguntas de Jesus, né, para o doutor da lei, o que está escrito na lei, o que lês nela, ele está se referindo à compreensão da Torá do período que limitava, quando ele volta daquela longa viagem que ele faz pela Samaria para trazer a Samaria de volta, e voltando a Jerusalém ele se encontra com o doutor da lei, que vai perguntar-lhe sobre a extensão da paternidade de Yahvé. E Jesus vai falar de uma paternidade por meio da parábola do samaritano que se estende a todos os homens. Isso nos remete então a Torá, quando nos é dito assim, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, e depois é dito assim:
Não terás outro Deus além de mim, o Senhor é um. Não terás outro Deus é a lição, é o beabá de criança do monoteísmo. O Senhor é um é uma coisa muito mais aprofundada. É um nível muito mais verticalizado. O Senhor é um é que o Senhor abrange todas as manifestações, em todos os níveis, em todas as dimensões, em todos os mundos, portanto, a lei é uma só. Na intimidade do laboratório, nas compreensões profundas da Torá, nas outras nuances da compreensão da lei de causa e efeito, que foram alcançadas pelos nossos irmãos budistas nos seus sutras, eles estão falando de uma só lei, que é percebida em aspectos diferentes por povos diversos. Portanto, toda a construção humana jamais é solitária, ela sempre é solidária. Nós necessitamos das diversas sensibilidades dos nossos irmãos, das trajetórias reencarnatórias deles e daquilo que eles nos trazem para que nós possamos burilar o nosso espírito alcançando a verdadeira liberdade. É por isso que os espíritos respondem em O Livro dos Espíritos, que a condição de liberdade absoluta no mundo físico seria, nesse nível de compreensão, a condição do eremita. Na medida em que você convive com outras pessoas, você influencia e é influenciado por outras pessoas. Todas as construções humanas são solidárias e nós somos muito imperfeitos e sozinhos, e nós somos muito incompletos. Nossa condição de humanidade passa pela sociabilidade, sem a qual nós não nos reconheceríamos em caráter de diferença. E é justamente por isso que essas relações de afeto, essas relações humanas que nos ligam, são assim tão importantes. O único nível em que ninguém pode te prender é o nível do seu sentimento e do seu coração. Ainda que você viva sob um regime que te prenda, ainda que você estivesse aqui agora sob o regime de um campo de concentração, que você estivesse, como aconteceu com o nosso irmão Estevão, lá nas galés, quando ele se assenta ao lado do homem que remava com ele, o homem diz a ele: desgraçados somos nós, conta-se que nesses remos ninguém sobrevive mais de 4 anos. Meu irmão, você se engana, disse Estevão, altamente inspirado. Naquele momento de sofrimento, Estevão estava altamente inspirado, portanto, o seu pensamento e o seu sentimento, tocado pela inspiração, garantia-lhe liberdade, mesmo quando as condições materiais pareciam restringir-lhe. Eu entendo que todos os domínios da criação são do trabalho de Deus, portanto, nós não trabalhamos para os romanos, nós trabalhamos para a obra divina, porque geralmente, prestem atenção, nem sempre os povos mais refinados culturalmente são aqueles que dominam militarmente. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos muitos períodos de florescimento cultural extraordinário, mas esses povos, por vezes, não conseguiram organizar os seus poderes, as suas forças militares. Então vem um outro povo, por vezes mais inculto, aconteceu com os mongóis e os chineses, e domina aquela sociedade. Porque o Senhor sempre convoca os seus filhos mais experientes para o ensino daqueles que acumularam menos vivência. O que parece humilhação pode ser num outro sentido, entendido enquanto missão. Quando você é afastado das suas condições de família, das suas condições do lar para ser escravizado, em um sentido você é desumanizado. É uma coisa de povos bárbaros. Os romanos, por exemplo, escravizaram os gregos. Os gregos eram preceptores dos filhos dos romanos. Os gregos permaneceram nos romanos. Eles transmitiram aos romanos lições inesquecíveis. Os judeus, escravizados pelos romanos, tinham uma missão de transmissão espiritual do monoteísmo, da humildade que as lições profundas da Torá permitiriam transmitir aos romanos por meio do exemplo. Mas os judeus preferiram o orgulho. Porque havia 2 tradições. Havia a tradição de Shammai, é uma tradição que falava de um Messias belicoso. E essa tradição acabou gerando a destruição de Jerusalém, a escravização para a construção do Coliseu. Primeiro lá em 70, depois no ano 78,
O imperador Hélio Adriano destrói a cidade, transforma em uma cidade totalmente romana, violentando as tradições judaicas. Eles são profundamente humilhados, porque o templo não deveria ser um templo de pedra. O templo deveria ser construído portas adentro do coração. Então é por isso que a lei de destruição faz com que tudo que está fora de nós seja efêmero, dure pouco. Nós não tenhamos a longo prazo em que segurar, embora as ilusões desse mundo nos levem a juntar. Porque as formas exteriores devem se destruir para que o interior se aprimore. Porque é necessário que o exterior esteja submetido a constantes intempéries, para que dentro do coração a alma se acrisole, se purifique, para alcançar a liberdade. Liberdade plenamente vivida, embora seja um atributo de todos os seres, ela só é plenamente vivida pelos espíritos que conseguiram libertar-se dentro do coração. Porque libertar-se verdadeiramente é transitar por todas as circunstâncias constrangedoras da cultura dos homens na terra e mesmo assim guardar a paz no coração. Certamente o espírito pode reencarnar num corpo que limite o seu raciocínio, mas isso não significa limitação de liberdade, temporariamente, porque nós temos a liberdade do plantio. E esse plantio nós sempre temos, ao reencarnarmos na Terra, ao iniciarmos um longo ciclo de reencarnações, junto a um determinado povo, um certo plano. E esse plano não envolve tanto o sofrimento quanto aquele que nós atraímos para nós. Mas o Senhor sabe perfeitamente que os servos poderão se desviar. Então ele tem um plano A, B, C, D, E, F, G, H. Tem o Y, que é quando é transferido de um planeta para outro, né? Porque as escolas se modificam. Os espíritos na Terra se demoram longamente um plano racial, né? Se demoram nas famílias. Mas há um momento em que é necessário sacudir um pouco aquela experiência, transferindo esse ser para um outro espaço, né? Porque aí todos os padrões de segurança que ele tinha, que mantinham aquelas cristalizações mentais, se quebram. Para a espiritualidade maior, não é bom que a gente fique numa zona cômoda, porque na zona cômoda nós não levamos ao limite a extração das nossas possibilidades. Nós nos acostumamos à escravidão. Então eu vou falar dos judeus, vou falar daquelas duas tradições daqui a pouquinho. A gente poderia lembrar agora dos 40 anos no deserto de Moisés, quando eles ficam em círculos, né? É uma experiência de êxodo, é uma experiência de espera. E quando Moisés sai com eles do Egito, eles começam a sentir fome, sentem saudade da escravidão. Eles não conseguem suportar o período de privação, porque quando você assume verdadeiramente a responsabilidade sobre a sua encarnação, você vive um período de deserto, você vive um período de êxodo. Quando você quebra as ilusões, inicialmente você passa por uma fase de sofrimento. E aí você busca a zona cômoda anterior. Tem pessoas que estão por longo tempo presas a um relacionamento ao qual elas se mantêm unidas simplesmente por autopunição. O outro tem uma desculpa para você sofrer. Na verdade, você está procurando sofrer. Você não se acha merecedor de amor. Tem dentro de você uma cultura de achar que relacionamento tem que atrair sofrimento, porque é uma forma de você dizer que não gosta de você. São cristalizações do passado. Aí quando você afasta essa pessoa da pessoa, quem observa de fora pensa, tudo melhorou na vida. Deixou de ser explorado, deixou de ser traído, né? E a pessoa sente falta. Né? Alguém tinha um trabalho que remunerava mal, mas era em frente de casa. Aí fica desempregado, 6 meses. Passa fome, dificuldade. Aí tem que mudar para São Paulo. Muda para São Paulo, lá arruma um emprego bom. Aí São Paulo começa a fazer frio e tudo mais. Ah, bom, era lá na Paraíba, que eu tinha um emprego de frente de casa, agora ganha 6 vezes mais. Né? Então a gente se apega às coisas. A gente se acostuma, inclusive, com as coisas ruins. E toda vez que o pensamento se prende a algo, você perde a sua liberdade. Por exemplo, todo obsessor é escravo daquele que ele obsedia. E olhem só, obsessor não é só alguém encarnado. Não é só alguém desencarnado, né? Nós ocupamos um corpo de carne ou não, mas quando a gente prende alguém mentalmente, quando a gente quer que alguém faça alguma coisa,
né, forçado, a gente viola a liberdade dessa pessoa. Essa lei de liberdade é muito importante. Os seres são livres. O ciúme, por exemplo, é uma forma de tolher a liberdade do outro. Todos os seres são absolutamente livres e pelo amor sincero eles se procuram. Quando a gente desencarna, essas relações, o outro é meu marido, ela é minha esposa, elas se desfazem. Assim como havia a minha casa, porque os seres e as coisas são de Deus. E Ele nos disponibiliza a relação com essas pessoas por um tempo. Nós estamos em trânsito. Nós estamos em êxodo pela terra. E a nossa Canaã não é o mundo físico. Nós construímos uma cabana, um tabernáculo, para que durante esse tempo de permanência, que é curto, por isso a gente não vai construir um templo, a gente aprenda com as experiências, né? Simplesmente captando a beleza de cada momento e de cada lugar. Aquele que vai, você deixa aí, aquele que vem, você recebe com carinho. Porque o período de afastamento, ele é o prenúncio do reencontro. Se você está afastado de alguém que você ama muito, certamente o reencontro reservará para você uma felicidade muito maior. A alegria do reencontro excede a tristeza da separação, seja pela desencarnação, seja pela distância física, seja pela distância temporária dos afastamentos do coração, dos mal-entendidos, dos desentendimentos, dos nossos egoísmos das relações pessoais. Porque há um hiato entre o que você fala e o que as pessoas compreendem. Quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, mais nós conseguiremos nos conectar com o coração das outras pessoas, nos tocarmos com os sentimentos das outras pessoas. Então há pessoas que são tímidas, há outras que são ansiosas, não conseguem comunicar o amor real que tem pela humanidade, não conseguem comunicar o sentimento sincero de amizade pelo outro. E esse ato e essa separação nos afasta. E às vezes, por essas incompreensões, nós permanecemos muito tempo distantes daqueles que nós amamos muito. Mas esse tempo também nos ensina. Porque certamente todo período de escuridão, por mais densa que seja, ele é o prenúncio de uma nova manhã. Quando nós estamos aqui e o céu fica nublado, chove e tudo se escurece. Quando as pessoas sobem no avião supersônico e vão além das nuvens, o céu está azul e observam a tempestade de cima. Uma das modalidades de fé é você ter certeza de que mesmo o céu estando escuro, em cima está tudo azul. Isso permite essa certeza que era intuída a todos os povos do passado, que não tinham a nossa tecnologia, que não tinham as nossas facilidades, que não tinham conquistado a liberdade relativa da capacidade de transformar o mundo físico. Eles tinham uma intuição da certeza da imortalidade, da certeza do amor de Deus, que permitia atravessar os períodos longos do êxodo da permanência no corpo de carne, do êxodo da distância do planeta de onde você veio em exílio. São períodos variados, a espiritualidade nos convida a esperar, e a espera para nós pode parecer falta de liberdade, mas quanto mais elevado o espírito, mais alta a compreensão ele entende de que tudo se concatena. E de que, na verdade, mesmo quando você parece preso, é quando você está mais livre. E é por isso que o Paulo dizia que era necessário pregar Cristo em prisão. Em caráter aparentemente contraditório, ele entrava dentro da prisão para exemplificar Jesus. E ele não se importava com a prisão do seu corpo físico. Ele não se importava com as privações pelas quais ele atravessaria, porque o seu coração estava livre. Tudo da natureza caminha para a liberdade. Como é que você pinta um quadro se você não tem a tela? É necessário um anteparo. Para que a planta cresça, ela vence a força da gravidade. E é uma força considerável que ela usa para isso. Ela vence a terra. A água, se você comprime a água, ela destrói qualquer substância. Se você esquenta a água, ela sobe para o céu em forma de vapor e retorna com as nuvens. É impossível destruí-la. Assim somos nós. A água assume a forma desse recipiente. Se você coloca no recipiente redondo, ela fica redonda. E ela sempre busca os lugares mais baixos. Ela alcançou a sabedoria de que deve se adaptar, de que deve buscar a humildade para permanecer. E essa sabedoria é liberdade. Ninguém pode tirar nada de nós. Ninguém pode nos dar coisa alguma. Ninguém pode tirar a sua liberdade. Você é um ser em experiência. Eu sou um ser em experiência.
nós experienciamos o contato uns com os outros por meio do afeto. O trabalho, a tecnologia, os saberes da terra, são todos eles transitórios. Há um saber muito maior, há um fim muito maior. E esse fim não está na terra. E quando a gente fala em liberdade, a gente está falando disso. E é por isso que a Gênesis nos diz que quanto maior a importância nós damos às coisas desse mundo, mais elas vão nos influenciar e nos fazer sofrer. Quando você compra um carro, quando você aluga um carro, você tem que tomar conta dele, né? Se você quebrar o carro, você vai ter que pagar pelo que fizer com ele. Da mesma forma somos nós. Nós alugamos um corpo para Deus, nós devolveremos. É necessário viver cada momento com intensidade, sem se prender, porque quando a gente se prende, é por isso que o André Luiz fala o seguinte, né, que passado é sinônimo de obsessão. Se a sua mente se prende ao passado, você não tem liberdade no presente. Se a sua mente se prende a alguém, se você se apaixona por alguém, por vezes o seu pensamento se prende a essa pessoa. Essa experiência é até boa, até um certo momento. Porque todas as experiências da vida, elas passam por apaixonar-se, depois por decepcionar-se, depois por construir uma reação mais realista com o ser que você admira. É assim com a profissão. Quando vocês estavam na graduação, vocês não achavam que o professor ganhava uma maravilha, né? É quando você se torna professor, você começa a ver que o negócio não é tanto assim, né? Quando a pessoa namorava, o ser amado era o ser mais perfeito da face da terra. E depois você passa a amá-lo, não obstante as imperfeições. Você passa a compará-lo a você mesmo. Entender que justamente porque ele é diferente de você, ele te proporciona oportunidades de crescimento. Nós estamos em relação uns aos outros em estado de completude. Então, alcançar a liberdade, paradoxalmente, é aceitar as circunstâncias da vida, para discipliná-las, assim como nós fizemos com todas as outras coisas materiais, a radioatividade, a eletricidade, a água e daí por diante. E é por isso que sabiamente Jesus ensina a Paulo: não recalcitres contra o teu aguilhão. E a pergunta que Paulo deveria se fazer na época: em que direção o meu aguilhão está me levando? Qual o objetivo dessa dor pela qual eu atravesso? Mas que não é minha, não está intrínseca em mim, é algo que eu atravesso. Tudo é temporário, tudo um dia passa, tanto as coisas que nos trazem alegria, quanto as coisas que nos trazem tristeza, e com elas nós aprendemos. Ter a consciência dessa efemeridade é essencial, porque senão, quando você passa pela dor, você se sente absolutamente limitado, você se sente absolutamente oprimido, e é por isso que as pessoas vão ao suicídio, enxergando só o mundo material. Só que é impossível eliminar a consciência. Então, quando dá fim ao corpo físico, continua com as mesmas dores, ainda mais presa ao corpo carnal, porque há uma determinada quantidade de energia vital necessária à nossa encarnação. Nós não interrompemos a encarnação impunemente. A misericórdia divina é enorme. Nós raramente nos lembramos dela. Misericórdia é uma lei tão importante quanto a liberdade. Nós estamos aqui agora com a liberdade relativa que nós gozamos, graças à misericórdia divina, que, como dizia um chefe da minha esposa, quando se perguntava a ele se ele estava bem, ele dizia: melhor do que eu mereço, né? Todos nós estamos em condição semelhante, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Deveríamos então compreender que justamente essa misericórdia nos traz as experiências que nos parecem experiências de limitação. O período em que o Chico Xavier cuidou dos seus sobrinhos foi essencial para trabalhar o seu potencial anímico, para que mais tarde ele pudesse, já lá em Uberaba, ou no tempo posterior em Pedro Leopoldo, escrever os seus romances. São períodos de burilamento da alma. Esperar é muito importante, e esperar não tem a ver com liberdade. Porque todos os dias nós, de certa forma, odiamos o nosso corpo. Todo ser encarnado, e a psicanálise explica isso de formas variadas, ele odeia o seu corpo, porque o corpo nos limita. Então, de formas variadas, aqueles que não se espiritualizaram pela compreensão da imortalidade, tentam destruir o seu corpo. Tem gente que corre com o carro, tem gente que fuma o tempo todo, tem gente que come e enche a veia de gordura, o colesterol vai lá no alto. São formas diferentes de se matar. Né? Porque ele não vai dar um tiro na cabeça, porque ou a formação moral, aquilo que o Freud chamava de superego, né, impede. Mas de forma indireta, ele vai sabotando a própria vida. É uma forma de se sentir livre. Corre com o carro, porque enquanto está correndo com o carro, ele sente que não está no corpo.
Porque o espírito consegue se movimentar com uma rapidez incrível, né? Quando ele usa a droga, ele sente uma sensação de liberdade temporária, após a qual vêm as consequências que o limitam. Nós somos livres para plantar, mas somos presos para colher. Então, é importante a gente pensar, quando a gente se espiritualiza, desaparece essa necessidade. Eu fazia asceses para que o meu corpo não prejudicasse a minha elevação espiritual. A pessoa achava que o corpo era um empecilho à sua elevação espiritual. O corpo tiraria a nossa liberdade. Então a pessoa amarra uma pedra na língua, chicoteia as costas. Se ele se espiritualizar, o corpo, que é o cavalo, sendo ele o cavaleiro, se espiritualizará nas mínimas necessidades. Se os sentimentos tocarem o nosso coração para a prioridade espiritual, naturalmente, os nossos hormônios, as nossas glândulas acompanharão. Se você entende a essência perfeita de todos os seres, se você entende o valor dentro de você, você não se sente humilhado pelas palavras toscas e rudes que alguém te diga. Você, pelo contrário, procura dentro de você o que em mim gerou insatisfação, porque eu sou um ser infinitamente valoroso, eu sou filho de Deus. Todos nós somos os primogênitos da criação. Em nós se manifesta o um. Então não existe nada mais valoroso do que um ser humano, do que todos os seres sencientes que ocupam o nosso planeta, a nossa forma de experiência, né? Todos eles têm Deus dentro de si. E se é assim, ninguém pode ser ofendido, ninguém pode ser morto, ninguém pode ficar pobre, ninguém pode adoecer. Se você entende isso, você alcança a liberdade. Mesmo que o seu corpo esteja doente, você se sabe infinitamente livre. Mesmo que você esteja atravessando restrições materiais, você acreditará na provisão infinita que te é destinada, porque é necessário ser fiel no pouco e no muito. Ser bom administrador, essa frase se refere a isso. Em outro sentido, é ter fé. É aquilo que os homens que acompanhavam Moisés não conseguiam ter, porque haviam se afastado do Egito e não tinham a perseverança de aguentar alguns dias de fome em nome da construção sempre tão difícil para todos nós, que é a liberdade. Nós, muito raramente, assumimos a responsabilidade pela construção da nossa encarnação. É por isso que os povos também, quando libertos, tinham grande dificuldade de se emancipar. Aqui no Brasil foi um pouco assim também. Durante muito tempo, após a abolição da escravidão, alguns escravos permaneceram em relação de dependência com seus senhores. Porque a escravidão era boa, de forma alguma a escravidão era terrível. Lá já em O Livro dos Espíritos, os Espíritos descrevem a escravidão como algo extremamente desumanizante. Inclusive esse capítulo sobre a lei de liberdade deveria ser lido com muita atenção por todos aqueles que situam Allan Kardec entre aqueles de pensamento racista no século XIX. Que é um pensamento absolutamente anacrônico. Compara com Gobineau. Você tem uma coisa absolutamente diversa, né? Compara Kardec com seus interlocutores. O pensamento de universalidade é o maior horizonte que se conseguia alcançar na França daquele período. Você não está falando de Lévi-Strauss, você não está falando de século XX. Você está falando de meados do século XIX, quando quase todas as vozes eram vozes de segregação. Allan Kardec, nesse capítulo de O Livro dos Espíritos, capítulo 10, da Lei de Liberdade, denuncia os africanos, índios brasileiros expostos em zoológicos, em casas de curiosidade na Europa, as desumanizações que se fazem sobre os povos de cor, quebrando a aparência da civilização europeia que se colocava naquele momento como o ápice da escala evolutiva, porque a teoria de Darwin, construída um pouco depois, e a de Alfred Russel Wallace, que inclusive depois se tornou espírita, falavam em seleção. Mas essa seleção não poderia ser hierarquizada socialmente. A seleção se dá no nível biológico e ela se dá com um objetivo. Os seres humanos, os espíritos, ocupam corpos diversos de forma que um grande faraó do Egito, um grande rei de Inglaterra, pode nascer como um preto velho escravo brasileiro. Um grande industrial de São Paulo pode reencarnar como filho de uma moça que lava roupa no interior do Piauí,
em condições de muita pobreza e muita exploração, ou no interior da África, ou na Índia, ou em qualquer lugar do Brasil onde a pobreza se acha com tanta facilidade. A evolução dos espíritos não se liga aos corpos que eles ocupam. Os corpos são os aguilhões necessários à purificação desses espíritos. E é por isso que, nos romances históricos de Emmanuel, o teatro das relações vai se invertendo. Os antigos senhores vão nascendo nas condições mais simples para que possam burilar a sua alma, né? Muitos de nós somos assim. Alguns de nós que sentimos grande ansiedade pelo alcance de sucesso em nossas profissões, por vezes estamos em condição de subalternidade para trabalhar em subalternidade dentro de nós a humildade que no passado não construímos. Porque o conhecimento intelectual do qual nós nos orgulhávamos, esse é patrimônio do universo. Tudo é patrimônio de Deus. Não há por que se orgulhar. São várias formas de orgulho que às vezes nos alcançam tolhendo a nossa liberdade, né? Uma delas é a gente achar que é a gente que faz as coisas. E esse tipo de orgulho alcança os trabalhadores espíritas. Você recebe uma tarefa, você fala, não sou capaz de realizar. Porque as tarefas que nos desafiam são aquelas que o Senhor nos entrega para extrair de nós o máximo das nossas possibilidades. As pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não estudei isso ainda, eu não tive tempo de estudar, né? Mas há uma coisa interessante. Na carta aos Efésios e também na carta aos Romanos, Paulo se refere ao fenômeno da enxertia. Ele diz o seguinte, olha, se você se coloca para o trabalho, o Senhor vem, se você não se bloqueia com a incredulidade, o Senhor vem e enxerta em você dons, enxerta em você possibilidades. E é por isso que os apóstolos, antes do Pentecostes, tinham medo. Pedro morria de medo. Tomé duvidava. João estava perplexo. Eram tomados de todos os sentimentos humanos que nos alcançam de forma muito natural, como seres encarnados. Mas quando eles se colocaram abertos às possibilidades dos dons, que viam com os Espíritos Santos que eram designados para auxiliá-los nas tarefas, as possibilidades de trabalho se ampliaram, porque não sou eu quem realiza as obras. É Deus que, me utilizando de instrumento, realiza por mim. É um extremo orgulho e vaidade achar que nós somos incapazes de realizar algum trabalho de bem que nos é entregue. Porque isso cabe a Deus. Cabe a nós só nos dispormos, nos colocarmos com coragem, porque a inspiração virá. Para aquele que toma a resolução, as portas se abrem. Quantas pessoas estavam na cama? Minha amiga Socorro Paz, uma vez me contou. Ela estava na cama, impossibilitada de se movimentar. Chegou uma amiga dela médium e disse a ela, ó, se você se dedicar ao trabalho que vai se abrir a você, a espiritualidade te cura aqui agora. Você quer? Eu quero, eu desejo. No dia seguinte se levantou, totalmente curado. Isso acontece com muitas pessoas. Por isso é importante a resolução. Quem não sabe onde quer ir, não vai a lugar algum. Quem vem à casa espírita admirando Jesus de longe, mas não se colocando como trabalhador, não entende que curar-se e ajudar a curar são uma coisa só. Quando a gente pensa naquela piscina de Siloé, diversas pessoas em volta tentavam entrar na água, porque havia a crença que um anjo tocava, e o coxo não conseguia entrar, porque as pessoas empurravam, ou seja, pessoas que estão doentes geralmente são tocadas de profundo egoísmo. Só pensam nos seus próprios problemas. Pessoas que estão vivendo problema afetivo não deixam ninguém falar de mais nada. Alugam os amigos, alugam os pais. Se tornam extremamente egoístas. Pessoas que estão passando problemas financeiros não veem mais ninguém. Só pensam nos seus próprios problemas. E na medida em que o nosso egoísmo cresce, afasta-se a possibilidade de resolução dos nossos problemas. Nós perdemos a liberdade, porque se nós temos um hospedeiro mental e nossa mente se prende a ele, a gente está em estado de monoideia. Em outras palavras, nós estamos obsediados. Se um relacionamento mantém sua mente presa a ele, você está obsediado. Relacionamento saudável é relacionamento que os dois estão livres e se procuram harmoniosamente. Se você tem ciúme de alguém, você está obsediando essa pessoa. E você é escravo dessa pessoa. Se você vive num lugar pensando onde essa pessoa poderia estar, como dizem muitas músicas bregas, né? Você
está se escravizando a essa pessoa. Você perdeu a sua liberdade. É muito importante cuidar, então, da manutenção da nossa liberdade, né? Entendendo que aquilo que nos limita nos confere liberdade. Querem ver um exemplo muito claro, muito próximo de nós e muito viável, de como, quanto mais nós nos libertamos da matéria e alcançamos evolução espiritual, mais nós aprendemos a obedecer a leis? Jesus. O nosso governador espiritual, no momento mais importante da sua encarnação na Terra, não fez a sua vontade. Ele vai para o Jardim das Oliveiras e ora: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. A decisão era tomar o cálice. Ele não rejeitou a taça, assim como um dia Maria não rejeitou. O anjo Gabriel veio para ela: olha, você vai ficar grávida, só que você não conhecerá homem. Ela nem questiona: eis aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Isso é compreensão de maturidade espiritual. Compreensão de maturidade. As circunstâncias da vida são a vontade de Deus para todos. É necessário uma atenção nos olhos de ver e os ouvidos de ouvir para interpretá-las e para não perder as oportunidades. Imaginemos, no começo do livro Paulo e Estevão, Paulo estava com a faca e o queijo na mão. A gente conversava sobre isso no grupo de estudos. Ele tinha Abigail, que era a esperança dos sentimentos do seu coração, sua alma. Ele tinha a atenção do mundo judaico. O que é que ele faz? Ele move todo um processo de perseguição aos cristãos, do qual depois ele será vítima. Essa perseguição, simplesmente de forma coletiva, ainda não tinha sido inaugurada. Ele move a primeira grande perseguição, dentro mesmo do mundo judaico, tentando convencer as autoridades romanas de que os cristãos eram perniciosos. E Jesus o traz à liberdade com a pergunta: por que me persegues? Porque todo comportamento automático também é uma forma de prisão. Prisão a condicionamento. E o raciocínio nos leva a romper. Por que eu estou fazendo isso? Por que você odeia sua filha, o seu pai, o seu marido, a sua mãe, a sua esposa? Por que você odeia o seu trabalho, o seu chefe de serviço? Por que você odeia as circunstâncias? Por quê? E você se pergunta, e você faz uma autoanálise, e você racionaliza, e depois você traz para o nível do sentimento, né? E aí, quando ele se conserta espiritualmente, quando ele volta para a gravitação certa, não está lá na mensagem de Paulo, no livro dos Espíritos: gravitar para a ordem divina, eis o fim da humanidade, para a unidade divina, né? Tem gente que está gravitando em torno do dinheiro. Tem gente que está gravitando em torno de uma pessoa que ele admira. Tem gente que está gravitando em torno da própria identidade, vaidosamente. Tem gente que está gravitando em torno das ilusões intelectuais, que nos cegam. Você constrói uma série de silogismos intelectuais, negações, tudo muito certinho. Nunca se prende a nada, né? Mas você passa a encarnação sem produzir nada de útil. Uma auto-obsessão. E o Paulo estava gravitando em torno da inflexibilidade. Ele não era desregrado sexualmente, era um homem que se guardava para a mulher verdadeira da sua vida. Ele usava essa energia sexual sublimada para o intelecto, para a Torá. Era um homem de uma inteligência extraordinária, falava várias línguas do seu mundo, se comunicava admiravelmente, mas era um homem radical. Porque um grande perigo da vida da gente é quando a gente acerta em algumas coisas. Quando a gente está certo em algumas coisas é muito perigoso. Já notaram isso? Quando você está certo em muita coisa, a possibilidade de errar é muito grande. No começo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e também no começo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se refere a uma atitude muito comum na gente. Você é matemático. Você ganhou muito dinheiro com a matemática. Aí você vai estudar história, medicina, você vai querer usar o método matemático. Você trabalha com análise de discurso para trabalhar textos do século XX. Você vai pegar a Torá, que é um texto que expressa coisas que não podem ser expressas em palavras. E o texto religioso é assim. Ele está além da historicidade. Ele expressa aquilo que é impossível se expressar em palavras, que você não vai entender lendo, você vai entender experienciando. Com os olhos e os ouvidos da alma. Jesus dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de que nem todos têm, que depende de evolução, de experiência, de maturidade, né?
Aí se você usa um método seu para tudo, você sem dúvida está com os burros na água. Porque cada conhecimento exige um método diverso. Então Paulo era assim. Ele achava que tinha compreendido o universo inteiro porque entendia a literalidade da Torá que ele estudava. E olha que ele era de uma escola maravilhosa, que havia duas escolas. A escola de Shammai pregava que havia um Messias belicoso, que eu dizia que levou Jerusalém à destruição material. A escola de Hillel, avô de Gamaliel, era uma escola que pregava a fraternidade, que abria o contato e o diálogo. Era uma escola cordata, né? E mesmo colocado nessa escola, Paulo tendia ao sectarismo religioso. E a tarefa dele posteriormente foi justamente o contrário, aliviar o sectarismo que ainda vigorava no coração de Tiago. Trazer o cristianismo aos gentios. Veja um método pedagógico utilizado por Jesus. Ele coloca a vítima assassinada, apedrejada, que perdoou, para trabalhar mediunicamente ao lado do seu agressor. Zacarias, nos conta o livro Paulo e Estevão, havia perdido seu filho, morto pelos romanos. A gente não vê uma referência ao desejo de vingança. A gente não vê nada, a gente só vê essa história porque a Abigail foi abandonada. O pai morreu na frente dela, o Estevão foi para as galés, o Gesiel está nas galés, será Estevão depois da conversão. E a Abigail procura uma casa, e aquela casa onde o filho havia partido para o mundo espiritual, e o Zacarias estava fugindo, ela recebe em casa aquela filha, a moça que ficará órfã. E a vida faz assim com a gente. Por isso a gente não deve se prender aos laços de sangue, aos laços de família, para expressar afetividade. Por isso, todo o Evangelho nos convida a ampliar, e isso é liberdade. Porque se você se prende à sua cultura, você vai a uma festa, alguém passa a mão na sua mulher, você quer se vingar porque é uma resposta masculina, é uma resposta fálica, é uma resposta machista, né? E às vezes essa resposta te leva a um assassinato, que rompe naquele momento de insensatez décadas e décadas de cultivo de Jesus no coração. Você age de forma escravizada, sem liberdade, sem raciocinar, sem analisar. Você age dormindo. Por isso Jesus advertiu os discípulos que dormiam. Quando nós reproduzimos comportamentos, nós estamos dormindo. Nós estamos agindo por automatismo. E para que a gente evolua é necessário quebrar o automatismo. E é para isso que vem o sofrimento. Quebrando paradigmas, fazendo com que a gente reveja os conceitos. E justamente o momento de instabilidade em que você é levado a se reinventar, como fez o Paulo, a romper com a culpa do passado, a romper com os apegos a pessoas, circunstâncias, condições sociais, condições de dinheiro. Esse momento é um momento de extrema liberdade. Às vezes você não tem nada materialmente, às vezes ninguém gosta mais de você, todo mundo pensa de você exatamente o contrário do que você sente no coração. Você está cheio de amor pelas pessoas, mas todo mundo te julga errado, mas você se sente livre, que a sua consciência está tranquila, que aquele que tem culpa no coração não é livre, e aquele que cultiva a culpa no coração não entende a misericórdia de Jesus. Não entendeu Jesus em profundidade. E é por isso que nós devemos ler e reler a lei em um nível, em outro nível tentar senti-la, em sentimento de atenção, para com todas as circunstâncias que nos alcançam. Porque aí, se nós assim buscarmos, nós agiremos sob outro condicionamento, que nós também temos liberdade de criar, o condicionamento do bem, o condicionamento do amor, o condicionamento do perdão, o condicionamento da humildade. Quem aqui já ficou melindrado na vida? Acho que ninguém, né? Você entrar num lugar, a pessoa não te reconheceu, né? É um amigo meu que foi com um chapéu, aquele chapeuzinho de couro, né? Estava com a roupa simples, ele cultiva essa imagem, que ele tem todo orgulho de ser lá do Cariri. Aí ele entrou, orgulho mesmo, uma das pessoas que eu conheço que mais contribuiu, inclusive, para os estudos daquela região. Ele foi entrar num lugar público e tinha que assinar. E a moça perguntou se ele podia colocar a impressão digital, porque desconfiou, que pós-doutor, desconfiou que ele não sabia escrever, né? Ele riu e colocou a impressão digital. Porque isso realmente não o desmerecia em nada. Tem gente que fica profundamente ofendido com essas coisas, né? Tem gente que vai a uma reunião de condomínio, alguém fala alguma coisa e ele já fica... Esse sentimento que faz a gente sentir mal, gente, isso não é outra coisa não. Isso é orgulho, isso é vaidade.
Às vezes você tem dois expositores espíritas fazendo um trabalho semelhante, né? Aí um faz uma crítica ao outro, que deveria ser entendida como as críticas acadêmicas também deveriam ser entendidas, né? Quando a gente faz uma crítica, quando a gente recebe uma crítica, é um momento de crescimento maravilhoso. Tem gente que leva no pessoal, se sente melindrado, ofendido. Aí, porque a gente não deve ser de Apolônio, a gente não deve ser de Paulo, a gente deve ser de Jesus. Eu não devo ser de mim mesmo, né? Então é importante, o Lao Tzu dizia o seguinte, lá no Tao Te Ching, a flauta tem que estar vazia para que ela possa soar. Se esvaziar é o exercício da liberdade. Se a xícara de chá está cheia, não entra mais nada. Então é necessário primeiro, o trigo quando cresce, ele tem que abaixar. E esse abaixamento, essa reverência, ela gera uma sensibilidade, né? Quando a gente não se acha melhor do que ninguém, porque é aquela coisa, a pessoa geralmente está sofrendo, perde a liberdade, que acha que só ela que está sofrendo. É por isso que o Chico Xavier, geralmente as pessoas chegavam lá em estado de monoideia, porque tinham passado pela desencarnação de um filho, porque tinham passado pelo assassinato de alguém na família com ideia fixa de vingança, ele levava essas pessoas a visitarem pessoas que estavam sofrendo mais. Porque isso gera uma compreensão muito útil para nós, assim. Eu não sou nem melhor nem mais bonito do que ninguém. Eu não consigo convencer a Deus nas orações como se convence um político. Deus é imparcial. Ele é todo misericórdia, mas ele não pode ter mais misericórdia por mim do que por aquele que matou, fez a desencarnação do meu filho, do que a mulher que afastou o meu marido de casa. Ele tem tanta misericórdia por mim quanto por essa mulher, que às vezes teve esse momento de infelicidade em que eu colhi alguma coisa que eu plantei, mas tem qualidades muito maiores do que as minhas que eu não consigo enxergar, porque o meu orgulho, a minha monoideia do ser ofendido me prende naquele estado. Quando a gente está ansioso, geralmente a gente não enxerga as coisas como elas são. Quando a gente está com raiva, a gente não enxerga as coisas como elas são. Ou nós idealizamos as coisas, emprestamos a elas qualidades que elas não têm, o que nos impede de vê-las e lidar com elas, ou então nós superestimamos as coisas e as tememos, né? O medo faz muito isso com a gente. E o medo também parte da falta de fé. Para ter fé, não basta somente ler, estudar. A fé não é um estado de alcance, de elevação de intelectualidade, de conhecimento das Escrituras. Há aqueles que conhecem profundamente as Escrituras e não têm fé. Isso não nos desestimula de estudar, a gente deve estudar, deve conhecer as Escrituras. Mas a fé é um ato de abrir o coração para o patos divino que nos toca. É necessário dobrar o espírito, contristá-lo, para que Deus possa nos tocar verdadeiramente. É necessário entregar-se a Ele em sentimento de absoluta sinceridade. O Paulo só teve jeito, Saulo, porque ele era sincero no seu radicalismo. Ele só achou que aquilo resolvia tudo. E Emmanuel nos diz o seguinte, que lá na estrada de Damasco, a mente dele era alcançada por raciocínios poderosos, mas por extremas contradições do coração. Quando o raciocínio é poderoso e tem contradição no coração, quais são essas contradições, meus irmãos? São as contradições do sentimento. Você pode conhecer André Luiz ao pé da letra, você pode conhecer as leis ao pé da letra, mas você não resolveu no seu coração o sentir, porque é necessário vivenciar. Sabe como é que os Espíritos respondem nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade? Eles respondem assim, como reconhecer uma religião legítima? Eles dizem, aquela que gera menos hipócritas. Aquela que gera mais vivência. Gamaliel era um espírito extremamente sincero, que não tinha ouvido falar da Casa do Caminho nem de Jesus e tinha todos os motivos para pensar mal deles, mas foi um homem prudente. Foi visitar os homens do caminho. E quando ele foi, ele viu um grande amigo seu que havia sido abandonado pelos filhos. Lá no livro Paulo e Estevão, para quem ainda não leu. Porque quando as pessoas eram atingidas pela hanseníase, elas iam para o eremitério. Até as relações de gratidão e amizade se rompiam frente ao medo da contaminação e da morte. Mas esse homem estava sendo cuidado pelos homens do caminho. E quando ele viu esse tipo de sentimento prático de amor, ele se curvou aos homens do caminho. Então eu falava do Saulo, se o Saulo tivesse sido dócil, se ele tivesse desde o princípio compreendido Jesus, porque ele teve uma lição extraordinária com Estevão. Estevão talvez não tivesse desencarnado, os dois tivessem se unido
e trabalhado pelo cristianismo nascente. Se Públio Lentulus, visitado por Jesus às margens do lago de Genezaré, para mim, eu acho que ele foi chamado a escrever um evangelho numa linguagem mais compreensível para nós, porque a linguagem judaica é uma linguagem de metáforas que nos fogem. Mas o nosso pensamento atual, a historiografia greco-romana, é uma historiografia de descrição dos fatos, não é o que ocorre nos evangelhos. Então, provavelmente, se o Emmanuel, que escreveu Paulo e Estevão, muito tempo depois, inspirado por Estevão e por Paulo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tivesse atendido ao primeiro convite, mas Jesus diz a ele: está no teu querer aceitar o convite agora ou daqui a alguns milênios. Então, todos nós também, se nós aceitássemos na primeira hora o convite, nós não teríamos sofrido tanto. Nós temos liberdade de escolher. E por vezes a gente vai para o plano B, para o plano C, para o plano D, E, F. Isso nos gera mais sofrimento. Isso nos tira do ser amado, nos joga com outras concatenações de companhias com as quais nós viveremos mais dor. Nesses processos, geralmente, nós alcançamos outros seres, o que nos complica ainda mais, né? Então, essa docilidade, ela passa pela oração, pela intuição e pelo sentimento. O amor de Deus sempre quer o melhor para nós, mesmo nas circunstâncias de erro que nós atravessamos, porque o Senhor sabia das possibilidades de desvio que nós teríamos e da nossa imaturidade, né? Então, assim como hoje a sua encarnação, ela passa por um cálculo das possibilidades de liberdade que te podem alcançar, financeira, das possibilidades físicas, né? É certo também que se você e eu produzirmos dentro dessas nossas aparentes limitações, no extremo da nossa liberdade, para o bem, ultrapassando todas as possibilidades que nós tínhamos, a misericórdia divina certamente nos cumulará com muitas outras possibilidades. E é assim que a pessoa que encarnou para desencarnar aos 40 anos de um infarto do miocárdio, quando ainda não tinha a rede periférica, e o infarto seria muito mais letal, se ela não come gordura, se ela corre, se ela toma uma tacinha de vinho por dia, ela vive muito mais. Assim também, se você reencarnou com uma causalidade de infelicidade afetiva, e você até hoje veio reclamando disso, da impossibilidade da realização do casamento, da falta dos filhos, da solidão, você se manteve no estado de reclamação e monoideia. Quando você começa a aceitar o que veio até agora, começa a trabalhar pela felicidade de outras pessoas, você angaria possibilidades abertas da transformação daquele quadro, porque a nossa vida está sendo construída agora. À semelhança das estrelas, a gente olha no céu, algumas estrelas já se apagaram, já se tornaram supernovas, né? Já explodiram. Enfim, é o que aconteceu com elas, sugadas por um buraco negro, né? Mas nós ainda as enxergamos, pela força inercial daquela luz que ainda não chega. Nosso olho enxerga na velocidade da luz. Vai demorar. Então, às vezes, coisas do passado ainda nos alcançam. A vida é um convite à fé. Você trabalhar, mesmo recebendo aquelas emanações do passado, para que você consiga se libertar. É necessário persistir acreditando. Portanto, nada se faz sem fé. O racionalismo, o materialismo, né, o desânimo que eles geram, a ideia de que a vida não permanece após a morte, né, nos levam a um intelectualismo tal que os maiores campeões da espiritualidade nos falam e nós não conseguimos, com sensibilidade, compreendê-los. Paulo ouviu a Estevão, e Estevão, ao ser apedrejado, o evangelista Lucas nos conta, o rosto dele era como de um anjo, e ele perdoou aqueles que o apedrejavam. Mas Saulo não conseguiu se dobrar, porque o seu coração estava fechado. Nós também. Quando a gente vai se espiritualizando, a gente lê um Paulo e Estevão, e aquilo traz claridades novas ao nosso coração. E quando a gente leu a primeira vez, aquilo passou. A gente lê o Evangelho, ele fala a nossa vida, que a gente está na luta, a gente está no empenho. Então se relaciona ao que a gente está fazendo. Quem trabalha com computação aqui? Se eu te der um texto de historiografia, ele vai se sentir animado a ler? Né? Alguns até sim, mas geralmente quem trabalha com historiografia, dá um texto de matemática, geometria.
Então, quem não lida na vida prática com as necessidades da purificação do coração pelo cristianismo, lê os evangelhos como se fossem textos extrínsecos à sua experiência cotidiana, quando cada uma das lições evangélicas cabe a alguma circunstância da nossa vida. E o evangelho é a nossa grande carta de liberdade. E para encerrar, eu me lembro aqui do poema do nosso amigo Gladstone Lage, que diz que o evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. Cultivemos o evangelho em nosso coração e a nossa liberdade aumentará cada vez mais, porque se nós queremos cargos de comando, deveremos por encarnações seguidas aprender a servir, porque quando o comando não for mais desejado por nós, quando ele for um sacrifício do nosso coração em benefício de todos, quando na verdade buscamos o anonimato e a humildade, ele nos será entregue com legitimidade. Quando nós não mais nos apegarmos ao dinheiro e a administração financeira não for para nós mais do que um sacrifício, ela estará legitimamente em nossas mãos, porque o maior dentre nós será aquele que buscar o menor posto. Que Deus nos abençoe.